Eu volto então nessa série que a gente tem estudado e nós temos aprendido algumas coisas muito importantes. Se você não esteve nas outras mensagens, eu gostaria de compartilhar com você que os 10 mandamentos, ele não se trata de um texto impositivo. Muitas pessoas olham para os 10 mandamentos como uma coisa assim, impositiva, palavras de um Deus chato, legalista, de um Deus que vive falando não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas os 10 mandamentos não se trata disso. Os 10 mandamentos não trata de um Deus chato, de um Deus legalista, de um Deus intruso. Os 10 mandamentos são frutos de um Deus que ama, que se importa conosco, são orientações de um pai preocupado com seus filhos, para que eles sigam no caminho certo, para que eles mantenham-se livres. Lembra que o contexto aqui é onde Deus libertou o povo da escravidão do Egito, e Deus quer que esse povo continue livre, e para isso Deus então dá os 10 mandamentos. Como disse Maurício Zagari, os 10 mandamentos constituem o passaporte para uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa e, consequentemente, uma vida feliz. A gente aprendeu também que os 10 mandamentos, ele tem uma clara divisão. Os 4 primeiros mandamentos, eles tratam do relacionamento do homem para com Deus. É algo vertical, não é? E nós estudamos ali já os 4 primeiros mandamentos: não terás outros deuses, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia de sábado. Os outros 6 mandamentos, eles falam do relacionamento do homem para com o seu próximo, as pessoas que estão ao seu redor. E nós já estudamos o 6º mandamento, o 5º mandamento: honra pai e mãe. O 6º mandamento: não matarás. E hoje então nós vamos entrar no 7º mandamento, que é: não adulterarás. Esse é o mandamento que nós vamos estudar hoje. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem que eu vou pregar hoje à noite, é muito difícil para mim pregar uma mensagem como essa. É um mandamento que não é fácil pregar e também não é tão gostoso de ouvir. Hoje eu vou ter que tratar de algumas áreas que geralmente nós temos problemas e a gente esconde um do outro. Mas, com a ajuda e com a graça do Senhor, eu quero abençoar sua vida hoje, com a pregação da palavra de Deus. Nós aprendemos hoje de manhã na escola dominical que o pastor, um líder espiritual, ele tem que ser fiel à palavra do Senhor. Eu não posso escolher textos para pregar, eu tenho que pregar toda a palavra. E esse mandamento, ele está aqui, e eu tenho que pregá-lo com toda a ousadia, com toda a autoridade vinda dos altos céus. E eu espero de verdade que você se desarme hoje à noite e você receba a palavra de Deus no seu coração. Talvez vai ser duro demais, talvez eu vou usar algumas expressões aqui que possa te assustar, mas é o que deve ser pregado. E eu vou tentar ser o mais fiel possível à palavra do Senhor. Vamos então. Convido você a acalmar o seu coração e a calar os ruídos, tanto internos como externos, para a gente ouvir a voz do Senhor. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Vamos clamar a Deus para que Ele fale conosco hoje à noite. Senhor Deus querido, aqui está o teu povo e aqui está a tua palavra. E eu, como teu servo, peço humildemente que o Senhor perdoe as minhas falhas, que o Senhor me purifique de todo pecado, que o Senhor me esconda atrás da tua cruz e que o Senhor me faça apenas um instrumento teu nesta noite. Que seja o Senhor falando conosco, que hoje seja uma noite de quebrantamento, de arrependimento,
de encorajamento, de salvação, se assim for a vontade do Senhor. Nos ajuda, Deus, a abrir bem os nossos olhos, os nossos ouvidos e também o nosso coração. Fala conosco, Senhor. É o que nós mais desejamos nessa noite, ouvir a Tua voz. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero começar essa mensagem mostrando para vocês alguns dados de uma pesquisa que foi feita há alguns anos atrás. Essa pesquisa foi um projeto que teve como título O Cristão e o Sexo. E foi concebida pelos editores do site Genizar e da revista Cristianismo Hoje. E ela foi realizada pela BPEC, que é a Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã, em conjunto com a ACNA, plataforma de pesquisa online. Eles fizeram esse projeto, O Cristão e o Sexo, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui alguns dados que confesso que são assustadores. O primeiro dado que eu tenho para mostrar para vocês é este: 11,96% das mulheres evangélicas já traíram seu marido. Detalhe, irmãos, está até entre parênteses ali, entre as mulheres da população geral, são 11%. 24,68% dos homens evangélicos já traíram sua esposa. E entre os homens da população geral, são 21%. Eu não sei se você entendeu o quão grave é a denúncia que esse projeto traz para nós evangélicos. Não sei se você conseguiu entender, perceber isso. E se você não entendeu, eu faço questão de explicar. Infelizmente, para nossa tristeza e vergonha, entre os evangélicos, o índice de adultério é maior do que os que não são evangélicos. E isso é gravíssimo, irmãos. É triste demais. Eu, como evangélico cristão, salvo em Jesus Cristo, olhar para esses dados e perceber que entre os evangélicos o índice de adultério é maior do que os que não são. Não é de agora, mas já faz um bom tempo que a igreja evangélica, ela vive uma crise ética e moral. Não é à toa que este teólogo, o Ronald Sider, em seu livro O Escândalo do Comportamento Evangélico, ele fez essa seguinte afirmação: os cristãos afirmam com os lábios que Jesus é Senhor, mas com os atos demonstram lealdade ao dinheiro, ao sexo e aos seus interesses pessoais. Nós vivemos numa sociedade moralmente decadente e a igreja, para sua vergonha, não tem feito tanto a diferença como deveria fazer. E uma das coisas que entristece mais ainda, não é? Piorando um pouquinho mais, essa pesquisa, ela mostra os hábitos, as atividades habituais desses evangélicos. Na verdade, de todos os evangélicos. Algumas atividades que são habituais, que fazem parte do dia a dia daqueles que se dizem evangélicos, infelizmente. Primeiro, 32,3% dos evangélicos, eles usam pornografia pela internet. 32,3%.
15,3%. 15,12% usa o sexo virtual pela internet. 12,51% pornografia na TV, DVD ou cinema. 3,80% usam chats de sexo. 2,97% usam pornografia em revistas. 1,78% dos evangélicos têm relações sexuais com prostitutas. 0,86% praticam swing ou troca de casais. 0,83% frequenta um prostíbulo. Eu fico imaginando, irmãos, o coração de Deus ao perceber que o seu povo tem sido destruído pelos falsos deuses, por prazeres e por vícios. Eu, como pastor, fico triste, eu fico imaginando o quanto Deus fica triste com isso. Um dos motivos pelos quais isso tudo tem acontecido, um dos motivos, é que, lamentavelmente, nos dias de hoje, o assunto sobre sexualidade e sexo ainda é um grande tabu nas igrejas. Não é normal, não é comum você ouvir um pastor no púlpito pregando e usando esses termos, falando sobre esse assunto, sobre sexualidade, sobre sexo. Infelizmente, isso ainda é um grande tabu nas igrejas. Existe um grande medo de diálogo sobre esse assunto, de comunicar abertamente os nossos erros nessa área. Quer ver só? É difícil, mas de vez em quando acontece num pequeno grupo, ou até mesmo numa conversa que você tem com um irmão que é seu amigo, ou um irmão que é mais experiente do que você na fé. Geralmente, muito raramente a gente ainda ouve um irmão ou outro confessando alguns erros do tipo: por favor, irmão, ore por mim porque eu tenho tido problemas com a mentira. Por favor, irmão, ore por mim porque às vezes eu tenho problema com a fofoca. Por favor, irmão, ore por mim porque eu estou com dificuldade de perdoar tal pessoa. Porém, irmãos, é quase impossível você ouvir alguém pedindo ajuda e confessando seus pecados sexuais. Graças a Deus eu estou na igreja desde os meus 9 anos de idade. Fui alcançado pela graça do Senhor, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E olha, irmãos, de lá para cá, eu acho que umas 2 ou 3 vezes eu tive uma experiência como essa. De um irmão em Cristo humildemente se aproximar e confessar seus pecados sexuais, pedir ajuda, pedir uma oração. E por causa desse tabu, muitas pessoas tentam vencer tudo isso sozinho. Porque tem vergonha de chegar e conversar, de abrir o jogo, de confessar. E por causa disso não pede conselho para um irmão em Cristo mais experiente, não procura um auxílio em oração, não busca uma palavra de conselho bíblico com o seu pastor. E até mesmo, irmãos, isso acontece nas famílias. A gente acabou de sair de um mês da família e isso aqui não foi combinado. Parece que eu estou continuando o mês da família. Essa mensagem tem tudo a ver com a família. Os pais, os filhos não procuram os pais para tirar dúvidas, para conversar sobre esse assunto. E o mais triste ainda, os pais sabem o quão importante esse assunto é, mas não sentam com os seus filhos para falar sobre isso. E essa falta de diálogo, de se abrir, de confessar, de
pedir conselhos, de pedir oração, infelizmente, faz com que muitas pessoas não sejam tratadas, não sejam cuidadas, não sejam encorajadas a vencer os seus traumas, os seus problemas e os seus pecados sexuais. Meu irmão, não há nada mais anticristão do que um cristão sozinho. Palavras de John Wesley. A caminhada cristã é uma caminhada muito difícil e você precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda, meus irmãos, eu preciso de ajuda. Se não for os meus amigos, os meus colegas pastores, para eu me abrir, para eu confessar os meus pecados e para eu dizer, ore por mim, meu irmão, porque eu estou passando por um momento difícil, essa área tem sido tão complicada. Mas infelizmente hoje, são poucos que procuram seus pastores, que procuram seus amigos na fé, para tratar sobre esse assunto. Porém, neste momento, eu, como pastor desta igreja, eu quero de uma maneira clara, fiel às Escrituras, refletir com você sobre esse tema, sobre esse mandamento, que é muito mais quebrado do que você imagina. Eu quero ser muito claro. E o meu maior objetivo é edificar a sua vida com essa mensagem. Você está disposto a ouvir? Amém, graças a Deus tem uns 2, 3, não tem problema. Se esses 2, 3 ouvirem, eu vou sair daqui muito feliz. Eu quero fazer isso através da interpretação que Jesus fez do 7º mandamento. Quem é o nosso mestre? É Cristo. Quem é o nosso Salvador? É Cristo. Quem que nós estamos seguindo? Cristo. E Cristo fez uma interpretação do 7º mandamento. O texto é Mateus capítulo 5, do verso 27 até o verso 30. A palavra do Senhor diz assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela do seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, olha só as palavras de Jesus, arranque-o e lance-o fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo lançado ele no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a, lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Muito bem. A gente precisa primeiro entender o contexto desse texto, porque senão a gente vai interpretar besteira aqui, a gente vai fazer heresias aqui. Eu sempre digo para vocês, o contexto é muito importante para a gente entender o texto. Então eu quero convidar você para entender um pouquinho melhor o que vem antes desse texto, no mesmo capítulo. Eu quero explicar rapidinho para vocês. Do versículo 13 até o versículo 16, irmãos, Jesus, ele está falando que os seus discípulos devem ser sal da terra e luz do mundo. Jesus está encorajando os seus discípulos a serem isso, luz do mundo, sal da terra. Se você é discípulo de Jesus, você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para viver conforme o sistema deste mundo. Você não foi chamado para viver como todos os outros vivem. Você foi chamado para viver como Cristo viveu. E quando a igreja faz isso, a igreja é luz, a igreja é sal, a igreja faz diferença. Agora, se você está naquelas pesquisas ali, meu irmão, infelizmente você não tem sido sal, você não tem sido luz. E Jesus então começa explicando isso para os seus discípulos. Se a sua vida, se os seus valores, se os seus hábitos, se a sua ética é igual da nossa cultura e desse sistema pecaminoso que a gente vive, você pode até dizer que é discípulo de Jesus, mas você não está vivendo como tal.
Do verso 17 ao verso 20, Jesus, ele chama a nossa atenção para a diferença, a diferente relação dos valores de Deus com os valores dos fariseus e escribas. O que significa isso? A maneira como os religiosos, que eram os fariseus e os escribas, lidam com a lei de Deus é muito diferente de como os discípulos de Cristo lidam com a lei de Deus. Os religiosos obedecem à lei de Deus, e a gente já falou sobre isso em alguns dos outros mandamentos, em dois fundamentos. Primeiro, por medo. Os religiosos obedecem às leis de Deus por medo de ser castigado, por medo de ir para o inferno. Isso não está certo. Você não deve servir a Jesus por medo. Mas o outro fundamento é pelas bênçãos. Um religioso, ele serve, ele faz o que faz, porque ele quer algo em troca. Eu vou, eu faço, eu sirvo, mas Deus, você sabe, né? Eu estou esperando aquela bênção. Medo e bênção. Porém, os discípulos de Jesus obedecem às leis de Deus, baseado no amor. O amor de Deus, ele me constrange. O amor de Deus é tão grande que me faz servi-lo. Não porque eu tenho medo dele, não porque eu espero ou quero alguma coisa da parte dele, mas porque o seu amor me alcançou, a sua graça me cobriu, a sua misericórdia está sobre mim. Eu sirvo, eu faço o que eu faço, não é por medo, não é por bênção, mas é porque ele me amou, e porque ele me amou, eu também posso amá-lo. Eu não sirvo para que servindo eu seja amado por Deus. Eu sirvo porque eu já fui amado por Deus. E Jesus, ele chama a nossa atenção para essa diferença. E uma vez que Jesus deixa isso bem claro, ele vai falar então sobre dois mandamentos. E ele mostra na prática a diferença de como os religiosos obedeciam esse mandamento, de como eles liam e ensinavam esse mandamento, e como Jesus olhava para esses mandamentos. Do verso 21 ao verso 26, Jesus vai falar do último mandamento que a gente estudou: não matarás. E Jesus aqui deixa bem claro essa diferença. Para os fariseus e os escribas, o problema era unicamente e exclusivamente matar. Ou seja, desejar a morte, fazer uma oração imprecatória para Deus levar aquele infeliz, torcer pela morte dele, não é? Ter ira no coração, amargura no coração para com aquela pessoa. Não tem problema nenhum para os fariseus. Se você não colocou as mãos naquela pessoa e a matou, não tem problema nenhum você ter amargura, não tem problema nenhum você torcer para aquela pessoa morrer. Mas Jesus vem e diz: se vocês tiverem ódio de alguém, amargura de alguém, então possivelmente você já matou essa pessoa no seu coração. Você é um assassino e o seu coração é um cemitério. A gente já estudou sobre isso. Irmão, quando você guarda a amargura de alguém no seu coração, ou quando você tem ira por alguém no seu coração, você já matou essa pessoa no seu coração. Aí Jesus vem e fala sobre o outro mandamento, que é o mandamento que a gente vai refletir hoje, que é o que a gente vai ver, o que Jesus quer nos ensinar. Ele vai falar sobre o não adulterarás. E ele vai mostrar para a gente a diferença, como que os fariseus e escribas interpretavam esse mandamento, e como Jesus e os seus discípulos devem e fizeram a interpretação desse texto aqui, desse mandamento.
O meu desejo é olhar com vocês, expressão por expressão, e algumas palavras que são importantíssimas para a gente entender o texto por completo, tá bom? Espero que você tenha total foco e atenção aqui. O texto, ele começa exatamente assim: vocês ouviram o que foi dito. Uma prática muito importante para a gente estudar um texto e aprender sobre ele é fazer perguntas para o texto. Ok, Jesus, ouviram o quê? Ouviram de quem? Quem foi que falou? E o que eles falaram? Então, Jesus aqui, quando ele começa o trecho falando, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando exatamente sobre o legalismo dos fariseus e escribas. Eles liam a lei do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito. Os fariseus e os escribas leram para vocês o quê? A lei do Senhor. E qual é o mandamento que eles leram para vocês? Não adulterarás. Porém, eles liam esse mandamento, eles liam essa lei apenas como um ato exterior, um ato visível e concreto. Eles seguem a mesma ideia do não matarás. Ou seja, para os fariseus, não tem problema algum em, primeiramente, você ligar para o Disque Sexo e fazer sexo imaginário. Não tem problema nenhum. Pode fazer isso à vontade. Você não tocou em ninguém. Você não traiu ninguém. Afinal de contas, você não deitou numa cama com uma pessoa, você não tocou no corpo de ninguém, você não fez sexo com ninguém, você apenas ouviu algumas coisas e você imaginou. Para os fariseus, também não tinha problema algum você navegar em sites pornográficos. Afinal de contas, qual que é o problema? Você traiu? Você foi para a cama com alguém? Nós não estamos falando de um ato físico, não aconteceu nada. E muitos até dizem assim, né? Eu apenas estou vendo imagens e vídeos, eu não estou me relacionando com ninguém. Olha, pastor, é bem melhor ir para a pornografia do que você trair alguém. Eu não estou traindo ninguém, pastor, está tudo certo. Aplicando para os jovens solteiros, está tudo certo, pastor, continuo virgem. Essa é a lógica farisaica. Não é a lógica de Jesus. Jesus pensa diferente. E aí, o texto continua. E Jesus diz assim: mas eu lhes digo. E essa conjunção mas é fundamental, irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Essa conjunção, ela se chama conjunção adversativa. Mas, tarará, 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 mas, conjunção adversativa. E uma conjunção adversativa expressa oposição. Jesus está dizendo o seguinte: eu me oponho ao que os fariseus e escribas estão ensinando. E eu digo para vocês o seguinte: presta atenção, porque o que esse povo está ensinando para vocês é religiosidade. Cristianismo não tem nada a ver com isso. E então, Jesus, ele vai trazer esse princípio, né? Esse contraste é bem visível aqui. E Jesus então, ele traz esse princípio para a intenção interior. Jesus traz esse princípio para o coração. Jesus expressa essa ética, que é bem diferente dos religiosos, com as seguintes palavras: qualquer um
que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Uma informação bem bacana para a gente pensar aqui. Quando Jesus ele termina o Sermão do Monte, esse Sermão do Monte termina assim: quando Jesus falava ao coração da multidão, o coração da multidão ardia. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Quando você ouve as palavras de Jesus, o seu coração arde? O seu coração explode com um desejo imensurável de colocar em prática as palavras do Mestre? A diferença das palavras dos fariseus e escribas das palavras de Jesus é que quando Jesus falava, o coração da multidão ardia. Vamos entender melhor essa ética de Jesus. O que Jesus está querendo dizer com isso? O que significa? Por que Jesus, ele diz: qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, este já cometeu adultério no seu coração? O texto então continua. E eu quero olhar com vocês a expressão qualquer um. Qualquer um, quem? A ordem que vem após essas palavras é para que grupo de pessoas? Para quem que é esse mandamento? Será que é apenas para homens casados? Porque olhando para essas palavras é o óbvio, não é? Qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, este já cometeu adultério no seu coração. Ok, para eu cometer adultério no coração eu preciso estar casado com alguém. E Jesus usa a expressão aqui, mulher. Então ele está falando isso para homens casados. Será? É isso que dá a parecer, irmãos. Mas sabe o que significa essa expressão qualquer um na língua original? Qualquer um. É isso aqui, ó. Homens casados, homens solteiros, jovens ou velhos. E isso se aplica também para mulheres casadas, mulheres solteiras, jovens, não vou falar velhas não, experientes. Jovens solteiros, eu tirei o cavalinho da chuva de vocês, né? Talvez vocês estavam aqui falando, essa mensagem não é para nós não, né? Henrique olhou para Samuel e Kaique falou, vamos lá para o lado ali, que essa mensagem hoje é só para os casados. Essa mensagem não é para a gente, esse mandamento aqui não é para nós não. Sabe de nada, viu? É para vocês também. É para vocês também. É interessante quando Jesus ele usa a expressão não adulterarás, ele está dizendo o seguinte: vocês não devem usar o sexo fora do casamento. Essa é a lição principal de Jesus aqui nesse texto. Não use o sexo fora do casamento. Jovens, quando vocês praticam o sexo fora do casamento, vocês também estão quebrando o 7º mandamento. Homens casados e velhos, vocês também. Mulheres solteiras, casadas e experientes, esse mandamento também é para vocês. Jesus diz: qualquer
qualquer pessoa, não importa a idade, não importa a situação, se você olhar para alguém e esse alguém não for o seu cônjuge e você desejar essa pessoa, você já adulterou. O sexo usado fora do contexto matrimonial é adultério e ponto final. É por isso que eu disse que esse mandamento é muito mais quebrado do que a gente imagina. Muito mais. Mas o texto ele continua. A gente já sabe o significado de vocês ouviram o que foi dito. Jesus está fazendo uma comparação do legalismo dos fariseus e escribas com a ética de Cristo e seus discípulos. A gente já sabe o que é qualquer um. Mas o texto ele prossegue. E Jesus diz: qualquer um que olhar para uma mulher, vamos aplicar isso para as mulheres, qualquer uma que olhar para um homem, desejá-lo, desejá-la, já cometeu adultério com ele, com ela, no seu coração. Perceba que o verbo em destaque aqui, Jesus ele diz assim: se você olhar, desejá-lo. Homens, não tem problema você olhar para uma mulher, né? Tem problema você chegar aqui na igreja, olhar para o irmão e falar bem assim: irmã, você está muito elegante hoje, viu? Está muito bonita. Não tem problema nenhum. O problema é quando esse verbo desejar, ele entra em campo. E quando a gente vai para a língua grega, a gente percebe que esse verbo ele tem 3 conceitos diferentes. Primeiro, esse desejo que Jesus está falando aqui, qualquer um que olhar e desejá-la, desejá-lo, primeiro é um desejo fora de ordem. O que isso significa? O que isso significa? A sexualidade é um desejo, irmãos, que dentro de um ambiente específico, ele é completamente legítimo. Completamente legítimo. O problema é quando eu, como homem, né, usando o exemplo de homem aqui, eu olho para uma mulher que não é minha esposa e a desejo. Esse desejo é um desejo fora de ordem. Eu não estou desejando a pessoa certa. Jovem, se você é solteiro, não alimente esse desejo. E se esse desejo te consome, se esse desejo te faz pecar, vocês precisam entender que esse desejo é um desejo fora de ordem. Homens e mulheres, casados, se você tem esse desejo por outra pessoa que não seja o seu cônjuge, esse desejo é um desejo fora de ordem. Coloque no lugar certo. Coloque na pessoa certa, para a glória de Deus. Mas esse verbo desejar também tem outro conceito. É um desejo que deforma valores. Por exemplo, se eu como homem olho para uma mulher com esse desejo, a tendência é que eu transforme uma mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Simplesmente eu transformo essa mulher em um objeto. Uma mulher que deveria ser tratada com muito respeito, com muito carinho. Se eu alimento esse desejo no meu coração, eu apenas vou olhar para essa mulher como objeto para satisfazer os meus desejos. É por isso que esse desejo é um desejo que deforma valores. Quantos jovens, num desespero, acabam abrindo mão de tantos valores das Escrituras por causa desse desejo aqui? É ou não é verdade, irmãos? Quantos jovens
que por causa desse desejo fora de ordem, que deforma valores, abrem mão dos valores das Escrituras para satisfazê-lo. Mas esse desejo, ele também é um desejo que subjuga e controla. O indivíduo passa a ser controlado e orientado pelo desejo, ao invés de controlar, ele é controlado. Há muitas e muitas pessoas, devido a essa sexualidade deturpada, devido a esse desejo alimentado, elas são viciadas, elas são dependentes de sexo. E por que que isso acontece, irmãos? Porque essas pessoas esperam do sexo a satisfação que só Deus pode dar. Essas pessoas esperam do sexo a razão de viver que só Deus pode dar. É por isso que tantos homens e mulheres são viciados e viciadas em pornografia. É por isso, irmãos, que há tantas pessoas no mundo viciadas em prostituição. Sabe por quê? Porque esse desejo é um desejo que escraviza, que controla, que subjuga. Jesus, ele quer nos ensinar que esse desejo fora de ordem, que deforma valores e que subjuga e controla, não vem de fora para dentro, mas esse desejo vem de dentro para fora. Esse desejo não vem de fora para dentro. Esse desejo vem de dentro para fora. Para Jesus, os maus desejos do coração constituem adultério, assim como o ódio do coração já é homicídio, como ele falou. Todo pecado, irmãos, começa no coração. É impossível mudar o comportamento sem mudar o seu coração. O adultério, ele é um processo. Você pensa, você deseja, você alimenta isso no seu coração, talvez com pornografia, talvez com alguns pensamentos, imaginação. Você traça estratégias e então você cai, então você comete. O adultério não acontece do dia para a noite. O adultério é um processo. E esse processo, ele começa aqui dentro. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados conforme as concupiscências do nosso próprio coração. Não vem de fora, vem de dentro. E Jesus diz, se está aqui no seu coração, então, meu querido, você já pecou. Você já adulterou. E isso é muito sério. E aí você diz assim, ok, pastor, eu já entendi. Só que Jesus vai um pouco mais adiante. E o negócio fica mais sério ainda. Ele prossegue com o texto e ele diz assim, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E ele continua, e se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. A pergunta é, isso é literal? Será que Jesus quer que você arranque de fato suas mãos se elas te fazem pecar? Será que a linguagem que Jesus está usando aqui é de fato uma linguagem literal? Só termo histórico, Orígenes de Alexandria, no século IV, ele interpretou esse texto literalmente. E por interpretar esse texto literalmente, ele mutilou-se e ele se tornou um eunuco. Só que um pouco mais tarde, o concílio de Nicéia, que é um dos concílios da cristandade,
proibiu a mutilação entre os cristãos. E eles defenderam o seguinte: o que Jesus quer nos ensinar não é isso. Isso aqui não é literal. Isso aqui não é o que Jesus manda a gente fazer nesse texto aqui. Não é isso. Você não tem que arrancar sua mão e nem arrancar o seu olho. Por favor, não faça isso. Então o que significa isso? Por que Jesus foi tão forte e radical com as palavras, a ponto de fazer a gente ficar espantado? Peraí, arrancar? Irmãos, para esse teólogo aqui, o William Hendrickson, este mandamento ele não pode ser entendido literalmente. Afinal, mesmo que uma pessoa literalmente arranque o olho direito, ainda assim poderia pecar com o olho esquerdo. Verdade, não é? Com certeza, isso é óbvio. O olho e a mão simbolizam e representam as ocasiões de tropeço, as situações propícias para fazer o mal, as seduções enganosas. É isso que significa. É preciso agir de forma drástica a fim de livrar-se de tudo quanto no curso natural dos acontecimentos te levará a pecar. Deixa eu te explicar isso um pouquinho melhor e com certeza você vai entender. Só é possível vencer esse desejo, que a gente já sabe o que é, aqueles 3 conceitos que eu expliquei para vocês. Só é possível vencer esse desejo disfuncional antes da batalha começar. Vocês me entenderam? Só é possível vencer esse desejo antes da batalha funcionar. Antes da batalha começar, desculpe. Explica um pouquinho mais. Esse é um tipo de desejo que, se você entrar em campo para lutar contra ele, você já perdeu. Faz isso não. Pastor, eu sei até onde eu posso ir. Pode deixar comigo, pastor, aqui eu sou santo de Israel, a 4ª pessoa da Trindade. Deixa comigo, pastor, que as varoas vão vir aí, os varões vão vir. Pode deixar, pastor, eu vou ficar firme. Você já perdeu. Você já perdeu. Em outras palavras, se uma determinada situação, preste atenção nisso, porque aqui está um segredo para você vencer esse desejo. Se uma situação vai fazer esse desejo brotar no seu coração, vai nutrir esse desejo na sua mente, não lute contra o desejo, lute contra a situação. É isso que Jesus está querendo ensinar. Não entre naquela situação, evite aquela situação. Vamos para exemplos práticos aqui. Se para você navegar na internet sozinho no seu quarto propicia uma situação que vai brotar esse desejo no seu coração, que vai nutrir esse desejo na sua mente, sabe qual é o conselho de Jesus para você? Meu filho, não corte sua mão e nem arranque os seus olhos. Sabe o que você faz? Acesse a internet quando outras pessoas estiverem com você. Não vai por quarto sozinho e não acesse a internet sozinho, porque se você entrar nessa batalha, o que vai acontecer? Você vai perder. Outro exemplo, se no seu emprego você passa por situações que vai fazer esse desejo brotar no seu coração, que vai fazer esse desejo disfuncional a ser nutrido no seu coração, sabe qual que é o conselho de Jesus para você? Peça as contas e peça para o Senhor um emprego melhor, onde você vai ter um ambiente mais saudável para trabalhar, onde você vai ter um ambiente onde você não será tentado e onde você não irá nutrir esse desejo no seu coração e na sua mente. É melhor perder o emprego, é melhor perder o conforto de estar no quarto com seu celular nas mãos, do que você desobedecer esse mandamento de amor
que vem de Deus para a sua vida. Esse desejo só pode ser vencido antes da batalha começar. Caminhando para o final. Estamos chegando lá. Primeiro, o que Jesus não estava dizendo nesse trecho aqui? O que ele não quis dizer? Primeiro, sexo é coisa do mal. Jesus não estava querendo dizer que sexo é ruim. O sexo não é coisa do capeta. O sexo é coisa de Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Porque se tem uma coisa boa neste mundo, é o sexo que Deus criou para nós. Graças a Deus que isso é coisa de Deus e não do diabo. Jesus não está dizendo que o sexo é ruim, porque quando a gente olha para uma mensagem dessa, a gente fica, nossa, não vamos falar sobre sexo, não vamos falar sobre isso. Gente, no contexto certo, sexo é uma bênção, é uma maravilha. E deixa eu te dizer uma coisa, o sexo foi feito antes da queda do homem, porque alguns professores, pregadores, dizem que talvez o sexo foi feito depois da queda, por isso ele foi tão deformado pela humanidade, pela sociedade. Não. Deus criou o homem, depois ele criou a mulher. E quando Adão levanta do sono, Adão olha para a mulher de baixo para cima e ele fala, uau! E sabe o que o texto diz? O texto diz que Adão conheceu Eva. Essa palavra conhecer, sabe o que significa? Adão teve relação sexual com Eva. Adão o conheceu intimamente. Sexo não é coisa do diabo, não. Sexo foi feito por Deus. Louvado seja o Senhor por isso. O que o Senhor não quis dizer? A automutilação é louvável. Jesus não quis dizer isso, não. Não adianta arrancar o olho e a mão, se o pecado ainda não foi arrancado do seu coração. Não adianta. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Renove suas emoções. Mudança de valores e pensamentos geram mudanças de comportamento. O que Jesus não quis dizer? Pisou na bola, está no inferno. Jesus não quis dizer isso. Você está aqui hoje à noite, você olha para esse mandamento e fala bem assim, pastor, eu pisei na bola já. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele mesmo disse que ele não veio para julgar. Jesus veio para salvar. E todo pecador arrependido em Cristo encontra perdão. Em Cristo encontra transformação e restauração. Inclusive, aqueles que estão com a sua sexualidade completamente desajustada. Jesus Cristo tem perdão para você. Agora, não esqueça que se você continuar vivendo, nutrindo esse desejo no seu coração, fora de ordem, que deturpa valores, que subjuga e controla, pode ter certeza que a sua vida, mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar um inferno. Lembra do texto? É melhor arrancar o seu olho do que você todo ir para o inferno. A palavra que Jesus usa para inferno aqui não é a palavra geralmente usada no Novo Testamento para inferno. A ideia de Jesus, quando ele fala assim, é melhor você arrancar o olho do que ir todo para o inferno. A ideia é exatamente essa. Se você não aprender a lidar com a sua sexualidade, a sua vida vai virar um verdadeiro inferno. Pergunta para pessoas que são viciadas em pornografia, em prostituição, como é que é a vida delas? Olha para a vida dessas pessoas, meus irmãos.
eles não conseguem viver mais sem isso. A acusação o tempo todo batendo: você está errado, você está errado, você está errado, você está errado. E você sabe que você está errado, você sabe que você está em rebeldia. A sua vida parece que se torna um inferno. Um inferno, aquilo te persegue, aquilo te persegue por onde você vai. Jesus tem perdão para você. Jesus pode mudar a sua realidade. Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode fazer da sua vida, que é um inferno, uma vida abundante no Senhor. Mas, se você hoje, mesmo ouvindo essas palavras, endurece o seu coração e decide permanecer nutrindo esse desejo pecaminoso, descontrolado, que subjuga, que controla, saiba de uma coisa: Jesus diz para você, a sua vida vai se tornar um inferno. O que Jesus está dizendo então? Primeiro, o sexo é algo muito precioso para ser tratado de forma banal. O sexo é algo muito precioso para ser tratado de forma banal. É isso que Jesus está dizendo. Irmãos, para a nossa sociedade, o sexo se tornou entretenimento. Olha para os comerciais, olha para os programas de TV, olhe para o YouTube, olhe para as redes sociais e você vai perceber que o sexo, ele se tornou entretenimento, impulso, diversão. Para você vender alguma coisa no Brasil, você precisa colocar uma mulher praticamente nua do lado para incentivar as pessoas a comprarem. É assim nos comerciais de cerveja, de carro e por aí vai. Mas para Jesus, presta atenção nisso daqui, para Jesus, o sexo deveria ser uma das experiências mais misteriosas e fascinantes que o ser humano poderia ter. Através dessa prática, uma pessoa diz à outra: eu pertenço para sempre, totalmente e exclusivamente a você. Para Jesus, o sexo não é algo meramente físico, mas é também espiritual. Para Jesus, quando você pratica sexo com alguém, você está dizendo para essa pessoa: eu pertenço para sempre, totalmente e exclusivamente a você. É isso que você diz para o seu cônjuge quando você pratica isso com ele. Ou quando você pratica isso fora do casamento. Jesus não é contra o sexo, irmãos. Jesus é tão a favor do sexo que com as suas palavras e ensino, ele quer resgatar o sexo do mau uso que nós seres humanos demos a ele. O que nós fizemos com o sexo? Aonde o ser humano vai parar? Jesus ama tanto isso, que através dos seus ensinos, ele mostra para a gente como deve ser feito e como a gente deve usar isso para a honra e glória do seu nome e para o seu bem. Para o seu bem. O que Jesus está dizendo? O desejo sexual disfuncional só pode ser vencido antes da batalha começar. Eu pergunto para você hoje à noite: quais são as atitudes que você precisa tomar neste momento para viver uma sexualidade saudável, baseada nos valores e princípios da palavra, para viver uma vida de santidade, para viver uma vida que glorifique o nome de Jesus? O que você precisa fazer, meu irmão? Você precisa pedir demissão do seu trabalho? Não pensa duas vezes, não, peça. Você precisa encerrar a sua conta no Facebook, no WhatsApp? Não pensa duas vezes, não, faça isso o mais antes possível. Afinal de contas, o que é mais importante para você?
Para encerrar, eu quero deixar 3 desafios. Primeiro, você é casado? É uma pergunta. Se você é casado, eu quero ouvir os casados dizendo sim. Ok. O conselho que eu tenho para vocês é: pratique sexo real e presencial. Com quem? Com seu cônjuge. Faça isso. Conselho de Deus para você. Você é solteiro? Eu quero ouvir os solteiros dizendo sim. O conselho que eu tenho para você, jovens, você que é solteiro, siga Jesus. Confie nas palavras de Jesus. Espere. Sabe por quê? Porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Sexualidade sadia é você se guardar para aquele ou para aquela que você vai dizer: eu sou totalmente e exclusivamente seu. Agora eu tenho o último conselho. E você não precisa dizer eu, tá bom? Você errou. Você pisou na bola. Você tem nutrido esse desejo disfuncional no seu coração. O conselho que eu tenho para você é: olhe para a cruz, aproprie-se do perdão e comece um novo tempo em sua vida. A cruz tem o poder de fazer tudo absolutamente novo. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão hoje. Eu sei que isso é difícil. Quando a gente tem traumas na área sexual, eu sei o quanto é difícil esquecer isso. Isso são consequências do nosso pecado, do nosso erro. Mas se você hoje está aqui e você, ouvindo essa palavra, se arrepende de tudo que você fez de errado, tome essa decisão. Olhe para a cruz, coloque aos pés da cruz todas as lembranças dos seus erros e, à luz da palavra de Deus, se aproprie do perdão que Jesus Cristo te oferece. Saia daqui hoje pronto para viver um novo tempo de Deus na sua vida. Pronto e decidido a viver para a glória de Deus. Certa vez, Jesus Cristo estava agachado e ele escrevia com o seu dedo na areia. Enquanto Jesus estava lá escrevendo, uma multidão veio trazendo para ele uma mulher que tinha cometido o adultério. E aquela multidão estava pronta para apedrejar aquela mulher até a morte, porque a lei permitia que eles fizessem isso. Era a lei. Adulterou, apedrejado até a morte. Jesus continua escrevendo, desenhando alguma coisa. E aquela multidão está pronta, todos com suas pedras nas mãos. Então Jesus se levanta, ele olha para a multidão e fala bem assim: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus voltou, continuou desenhando, escrevendo, e um a um foi deixando as pedras no chão e saindo. Quando todos saíram, Jesus se levanta de novo, olha para aquela mulher e pergunta: ninguém te condenou? A mulher responde: ninguém. Jesus olha para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vá em paz. Só que Jesus diz mais uma coisa:
eu também não te condeno. Vai e abandone sua vida de pecado. Muitas pessoas dão ênfase apenas nas primeiras palavras. Eu também não te condeno. E muitas pessoas olham para esse texto e falam: tá vendo? Jesus nos perdoa, Jesus é maravilhoso, olha que coisa linda, não importa se você pecar quantas vezes, isso é que Deus vai te perdoar. Só que junto com o perdão, Jesus Cristo deu um desafio. Ele não falou apenas: eu também não te condeno. Jesus falou: eu não te condeno, vai e abandona a sua vida de pecado. Jesus tem perdão para você, mas Jesus quer ver você liberto de todo e qualquer vício que destrói sua vida. É por isso que ele olhou para aquela mulher, cheio de compaixão, e disse: eu também não te condeno. Filha, vá em paz, mas não pegue mais. Irmão, não deixe que esse desejo torne sua vida um inferno. Deus tem o melhor para você. Deus se importa com você. Deus se importa com a sua família. Deus se importa com o seu casamento. É por isso que ele disse nos 10 mandamentos: não adulterarás.